Então, vamos começar. Uma boa noite para todos que estão aqui nessa quinta-feira, última noite, último dia do encontro da série, né? Workshop Impactos do Cancelamento da 414/2010 da ANEEL. Quem ganhou e quem perdeu. Essa segunda edição está sendo uma promoção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Uma parceria aí, a pedido do nosso conselheiro Sandro Serentini, do nosso diretor financeiro, que também é nosso conselheiro aqui, o engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, Fernando Luiz Carvalho da Silva, né, engenheiro Fernando, que está aqui conosco desde a primeira edição. Então, ao longo assim desses 4 dias, é sempre bom a gente fazer esse resgate. Tivemos 147 inscritos de várias localidades, de vários estados do país, né? E o objetivo sempre aí de debater com os profissionais aí do setor, com os advogados que também estão presentes aqui, as questões do setor elétrico e dessas resoluções aí que vieram, foram instituídas pelo governo federal. Tá? A ANEEL publicou essa resolução número 1000, em 2021, que consolidou as principais regras da agência para prestação de serviços públicos, né, de distribuição de energia elétrica, quais foram os direitos, quais são os deveres dos consumidores e, principalmente, qual é o papel de vocês, que são profissionais da área, né, do sistema Confea-CREA, que estão ali atuando nos projetos e levando uma luz para toda a população aí brasileira. Então, a gente gostaria de passar aí a condução já ao longo desses 4 encontros, aí sob a condução dos engenheiros Jefferson de Oliveira, do engenheiro Sandro Serentini, que também é o nosso conselheiro aqui do CREA, que propuseram esse desafio aqui para o Conselho. A nossa presidente esteve conosco aqui no primeiro encontro. Esse é o papel do Conselho, estar aonde e fazendo aquilo que o profissional está precisando saber mais. Essa é a nossa função, essas parcerias aí. Quem estiver aqui propondo mais, a gente está sempre à disposição, é uma palavra que a nossa presidente costuma usar sempre, à disposição dos nossos profissionais. Sandro. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu agradeço o Jefferson e o Sandro aí pelo convite em participar desse workshop. Acho que é uma oportunidade muito boa para a gente contribuir de alguma forma e trocar conhecimentos, né? A gente estudar um pouquinho essa norma nova e até eu também me surpreendi com algumas coisinhas, tá? Jefferson, eu estava olhando o tempo aqui, eu acho que não vai dar para a gente abordar os 4 assuntos, tá? Então eu vou direto ali para a questão dos documentos e provas, tá? Exigidas ali na concessionária. Então, assim, ó, o que aconteceu lá no artigo 10, lá, da nova norma? Antigamente estava acontecendo alguns abusos ali por parte da concessionária na solicitação de documentos, principalmente para energia fotovoltaica. Isso aí acabou gerando a necessidade de nova regulamentação aqui, que é a 687 e a 786, tá? Para delimitar assim, quais são os documentos que vão ser solicitados pela concessionária e os prazos também. E o que aconteceu nessa norma nova? Aquela ideia de fazer uma lista de documentos, ela se transferiu, tá? Ela se transferiu para uma restrição para a concessionária. Então, essa norma se tornou mais restritiva para a concessionária. Por exemplo, aqui no artigo 10, ela pode solicitar uma única vez ali o requerimento, né, apresentado, e se houver alguma dúvida, ela vai ter que pedir essa nova exigência, desde que esteja expressamente regulamentado, né, essa possibilidade. O que eu acho que vai acontecer nesse caso aqui? É muito mais fácil para o operador lá dentro da concessionária indeferir o requerimento e aí a pessoa que fez o requerente lá vai ter que fazer um novo protocolo. Isso vai atrasar todos os processos, porque a distribuidora ficou engessada aqui nesse procedimento. O que está faltando aqui? É uma coisa que a gente tem que começar a batalhar. É introduzir um novo parágrafo aqui, permitindo que a concessionária, distribuidora, crie um canal para sanar essas dúvidas, para não engessar o processo, não gerar um retrabalho que vai prejudicar a distribuidora e o demandante também. E esse canal, ele precisa ser transparente
e de preferência que tenha um cadastro exclusivo para as empresas integradoras, que estão sempre adicionando novos documentos na concessionária, e aí, através desse canal, tu pode resolver as dúvidas ali que o projetista, o pessoal que está fazendo análise ali no projeto, tem. E aí não cria essa questão de indeferir o projeto e ter que recomeçar tudo de novo, que atrasa todo mundo, né? Então, a gente tem que batalhar por esse parágrafo aqui nesse artigo. Outra questão importante aqui, que veio na Resolução 1000, é essa limitação que foi dada aqui no artigo 11, onde a distribuidora não pode exigir prova de fato já comprovado pela apresentação de documento ou informação válida. Acontece que uma informação válida não necessariamente é uma informação eficaz. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma praça aqui em Porto Alegre, onde tem moradores de rua. Ele pode fazer uma declaração, né, dizendo que ele mora ali e a concessionária vai ter que atender ele, por força de uma outra lei, que é a Lei 13.465. E a concessionária vai ter que atender ele no espaço público, né? E aí o que vai acontecer? O espaço público ele não pode ser adquirido, né, por uso capião, ele não é proprietário daquilo ali. Se a concessionária conseguir provar, olha, contraprovar, né, que, olha, esse é um espaço público, né, não é passível de uso capião, tu não pode se alojar nesse espaço. Só que aqui no artigo 11 eu estou restringindo essa contraprova da concessionária e simplesmente ela vai ter que atender essa pessoa. Isso aqui pode gerar um problema muito grande, ok? Inclusive também pode gerar no caso de posses informais. Digamos que uma pessoa entrou no terreno, fez uma declaração, ela não tem comprovação de propriedade, fez uma declaração dizendo que mora ali, ok? Só que no histórico da concessionária, ela tem um documento lá, um registro de imóveis, que mostra que aquilo é de outro proprietário. A distribuidora, por que ela não pode contrapor aquele documento que é válido, que foi apresentado e é válido, né, para inibir essa questão de fato já comprovado, entre aspas. Então, isso aqui pode gerar um problema sério aqui junto com as concessionárias. Como é que a gente consegue resolver isso aqui? Através de um juízo de admissibilidade de provas. Tem que ter uma avaliação lá dentro da concessionária e ela não está regulamentada para conseguir avaliar essas provas. Está engessado aqui nesse artigo 11. Isso aqui vai prejudicar não só proprietários, né, que daqui a pouco vão ter seus terrenos invadidos, né, o pessoal de campo principalmente, mas também vai prejudicar a distribuidora, né, em função desse fato de não poder contrapor, né, essa exigência aqui do artigo 11. Mais adiante aqui, nós temos o artigo 14, esse que consolida essa restrição dentro da concessionária, onde ela fala ali, ó, não pode exigir, ali no artigo 14, o reconhecimento de firma de documentos, cópia de contrato de locação anterior, o registro de contratação em cartório, cópia de escritura do imóvel, certidão de ter teor, conteúdo especificado, o contrato de compra e venda com conteúdo especificado da própria distribuidora. Isso aqui eram tudo abusos que aconteciam lá atrás. Antigamente se exigia o reconhecimento de firma, se exigia o contrato de locação anterior. Me aconteceu um caso na vigência da 411, onde foi-me exigido lá um contrato de locação anterior. Eu tive um problema muito sério aí com uma empresa, né, que a empresa teve quase que parar porque a gente não conseguiu alterar lá a questão do contrato de consumo e o contrato de demanda. Isso aqui me aconteceu na 411. Então, esses abusos aqui foram restringidos, tá, nessa nova norma. Só que existe uma coisa perigosa aqui, que é esse inciso aqui, ó, inciso 7º aqui, onde ele coloca uma cláusula chamada cláusula geral, uma cláusula que concede a interpretação. Por exemplo, eu tenho a palavra ali boa-fé. O que é boa-fé? Como é que se constrói essa interpretação? Quem é que vai fazer essa interpretação de boa-fé? Será que eu estou exigindo um documento que é excessivamente oneroso para uma indústria ou para uma pessoa que está com um imóvel irregular?
Como é que eu vou fazer essa interpretação? Como é que eu vou fazer essa avaliação? Então, isso aqui é uma coisa muito perigosa. Eu abri uma cláusula aqui, geral, que pode gerar interpretações errôneas ali por conta da distribuidora. E aqui eu posso abrir, novamente, alguns abusos, né? Isso aqui é importante a gente trabalhar. Até eu desenvolvi um pouco no artigo aqui, acho que é bem interessante essa questão aqui de interpretação, tá? Por exemplo, a interpretação literal, que é aquela que a gente aprende ali na engenharia, né? Aquela puramente racional e lógica, onde a gente pega o significado atual da palavra lá e traz diretamente ali para o texto. Só que a interpretação, como a gente já percebeu, ela é sistemática, a gente tem que consolidar com toda a legislação. Por exemplo, essa norma aqui foi citada ali que ela repercute muita coisa do Código de Defesa do Consumidor, pagamento em dobro, ali no caso de cobrança indevida, né, que o Gerson citou ali no início. E outras normas também que estão compatibilizadas com o Código Civil, com a própria Constituição, né? Então, a gente tem que fazer essa interpretação sistemática de toda a regulamentação e toda a legislação pertinente aí para o caso. Essa que é a interpretação válida. Mas será que isso vai acontecer com essa cláusula geral? Então, aqui eu estou explicando um pouquinho aqui sobre o que é a boa-fé subjetiva. Objetiva é bem interessante isso aqui, né, para o pessoal aprender. E o que eu vejo aqui? O que eu vejo aqui? Existe uma questão, uma legislação, que é a 13465, que ela incentiva o atendimento dos serviços públicos, tanto de energia elétrica, água, gás, etc., daquelas pessoas que estão irregulares no terreno. Então, eu vou ter gente invadindo beira de estrada, invadindo outros terrenos. E essa legislação, ela diz que a gente tem que atender, a distribuidora tem que atender essas pessoas. E aí vai gerar uma instabilidade jurídica, tá? Tem um probleminha aqui, e essa instabilidade jurídica, ela vai entrar dentro da regulamentação 1000 através daquela cláusula geral. Isso é muito perigoso, a gente precisa estar atento, a gente precisa orientar a distribuidora quando receber essa documentação. Houve uma restrição, ela tá de mãos engessadas, isso pode ser muito prejudicial para a distribuidora, mas vai acabar sendo prejudicial também, vai refletir para o consumidor. Então, a gente precisa tomar atenção nisso daí. Gerson, a gente pode fazer o seguinte, ó, Jefferson. Eu vou abrir agora para a gente comentar, a gente conversar um pouco sobre esses documentos e provas. Se der tempo lá no final, aí eu comento sobre as outras pautas, pode ser? Tranquilo. Ok, então eu vou abrir aqui. Agradeço a atenção de todos aí. Eu notei que tem várias coisinhas nas entrelinhas, né? Vários artigos ali com margem a interpretações, né? Exatamente. Aquele 11 ali, por exemplo, né? A distribuidora não pode exigir prova de fato já comprovado pela apresentação de documento ou informação válida. Tá, mas quem vai dizer que a documentação ou o documento apresentado é válido ou não? Porque assim, ó, eu trabalhei em concessionária e a gente contestava muita coisa que o cliente apresentava, assim, que a gente até brincava que entregava um papel de pão às vezes, né? E se, cara, que nem eu comentei antes, né, no artigo que eu apresentei hoje, infelizmente a gente sabe que não são todos, nem a maioria, né, quero crer, mas existe aquela parcela que não é idônea. Então aí, tá, vai ficar o dito pelo não dito, né? No fio do bigode, como se diz. Aí o cliente chega lá, apresenta um documento qualquer e diz, não, é isso aqui, deu. Isso está abrindo espaço para muito estelionatário, tá? Por isso que precisa ser construído dentro da distribuidora um juízo de admissibilidade desses documentos. Precisa haver um treinamento, talvez uma instrução normativa dentro da distribuidora para limitar esses problemas. Não tá aberto ali na resolução 1000,
mas talvez seja uma oportunidade da própria concessionária, a própria distribuidora, criar uma instrução normativa, né, e orientar as pessoas que vão atender ao público, né, para fazer uma avaliação correta dos documentos. Denise e Jô, uma mensagem aqui de gravação parou. Estão por aí? Sim, oi, estamos aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha. Oi, engenheiro Jefferson, pode continuar, que a gravação no Zoom não tá, mas nós estamos gravando pelo YouTube, tá? Ok, Vai ficar só pelo YouTube, pode continuar. tranquilo. Então, seguimos. Pois é, cara, Solon e demais, realmente são detalhes bem complicadinhos ali na resolução, vários pontos, né? Claro que, por outro lado, se a concessionária também não for das mais corretas, digamos assim, né? Se usar um termo aí que não me complique, né? Até porque está ficando gravada essa sessão. Se a concessionária, digamos, quiser agir de má fé, ela vai ficar também, ficaria, né, exigindo documento e outro protocolo e não resolve muito problema, né? Então tem os dois lados da moeda, né? E eu acho que foi aí que pecou um pouco o regulamento, ele faltou um equilíbrio. Ele pode exigir alguns determinados documentos, com algumas características, né? E pode limitar a exigência de outros, né? Então, faltou esse equilíbrio, mudou completamente o enfoque de uma resolução para outra. Antes tinha uma listagem de documentos e agora não, agora tem restrições de solicitação. Não houve um equilíbrio nisso daí. Então, acho que pecou um pouquinho a resolução nesse ponto aí, mas ainda a gente tem um espaço aí para tentar ajustar isso aí através das instruções normativas das próprias distribuidoras, né? E também um fórum que nem esse aqui que a gente está discutindo essas questões é justamente para chegar nesses conflitos, né? Porque ninguém vai pegar a resolução ali de cabo a rabo. Um belo dia, se tu se deparar com uma situação, tu vai olhar, o que a resolução diz? Era isso aqui, ó. Mas olha quanta discussão a gente trouxe aí desde a primeira sessão e vários pontos eu não tinha percebido enquanto alguém não trouxe. Enfim, talvez eu trouxe algum ponto que fosse novidade para alguém, enfim. Outro ponto interessante ali, já a questão de documentação, relativo a esses documentos que são solicitados pela distribuidora, quando a gente vai fazer uma homologação do sistema fotovoltaico. Agora já está regulado. Lá no início se exigia vários outros documentos, assim, além do que a, a 414 solicitar, e agora já se ajustou bastante, graças a 687 e a 786. Já se ajustou bastante. Mas mesmo assim, existe um problema em relação às dúvidas. Precisa ser criado um mecanismo com mais transparência para que esses processos todos de homologação fiquem na tela daquela empresa integradora e ela possa sanar ali no momento ali da avaliação, ele possa sanar alguma dúvida, corrigir algum documento, sem precisar indeferir todo o requerimento lá e reiniciar todo o processo de novo, que vai prejudicar o consumidor que está aguardando lá a troca do relógio bidirecional, mas também vai prejudicar a distribuidora, porque ele vai ter que entrar de novo e ter um retrabalho aí dentro da distribuidora. Então, precisa ser amadurecido esse ponto aí, criar um portal transparente onde possa se cadastrar as empresas integradoras para elas poderem acompanhar os processos e sanar as dúvidas ali online junto com o pessoal ali que está fazendo a avaliação. Isso aí eu acho que é um ponto bem interessante que precisa ser desenvolvido aí na regulamentação. Isso vai acelerar muito o processo de crescimento aí do país, né? Vai acelerar muito também o aumento aí da geração distribuída aí no país, e isso aí é positivo para todo mundo, para toda a sociedade. O Marco colocou uma pergunta no chat ali, tu quer abrir o microfone aí? Boa noite a todos aí.
Eu gostaria de fazer uma singela contribuição só. Eu sou oriundo também da área de telecomunicações, trabalhei muito tempo lá também. Hoje estou engenheiro eletricista como perito, né, no TJ. É só por curiosidade, já que o advogado Solon está aí nos brindando com seu conhecimento, se seria possível essa colocação que eu fiz, né, do sujeito possui todo mundo, até o pipoqueiro tem celular hoje, né? Então seria possível por essa via? Não. O cara tem que ter um cadastro para comprar o celular, ou dar o nome, dar o CPF, sei lá. Seria possível, já que gostei do exemplo que o senhor colocou do morador de rua, né? O senhor falou, né? Poderia exigir, por esse artigo 10 e tal, da concessionária de, vamos dizer assim, colocar energia elétrica para ele, né? Se é que eu entendi essa colocação, seria isso? Antigamente se falava em telefone fixo, hoje não mais, né? Dificilmente se tem um telefone fixo, até porque a voz sobre IP está abundante aí, né? Por computador, tanto que estamos falando agora no workshop, né? Então isso aí me faz pensar nessa hipótese. O cara tendo um celular, ele tem um cadastro, pô. Então precisa provar o quê? Até conta telefônica hoje é comprovante de endereço. O senhor concorda com isso? Não. Desculpe, Marco, eu não entendi bem A colocação? Tu diz a conta do celular como comprovação de endereço, é isso? Ele teria que dar Quando compra o celular, até o pipoqueiro pode comprar, né? Qualquer um pode comprar. Sim. Mas eu acho que a questão seria Desde que mais, tenha Marcos, em relação à comprovação da propriedade, onde vai ser instalada o ponto do ramal ali de fornecimento de energia. Isso. O cadastro no celular, tu trabalhaste na área de telefonia também? Sim, sim. Trabalhaste em qual empresa? CRT? Na CRT? Eu trabalhei na CRT ali também. Depois acabei indo para Vivo e Telefônica. Sim, eu também. Eu Tá? também. Daqui a pouco a gente se cruzou lá, tia. Pô, daqui a pouco fomos colegas e não sabíamos. Mas eu encerrei em 2010 lá na Brasil Telecom, né? Lá em Florianópolis. Né? Depois eu comecei a carreira. Né? Tu te lembra que existiu um problema em determinado momento sobre a divulgação de informações dos celulares das pessoas? Sim, houve essa parte, sim. Isso. E hoje a gente tem a legislação da LGPD também. Ah, é verdade. Então a gente não consegue cruzar esses dados, a não ser que surja alguma forma, provavelmente da Receita Federal, alguma forma de cruzar isso aí com as concessionárias. Sim. Então, usar o cadastro do celular, atualmente eu não me lembro nada que autorize isso daí, né? Eu acho que né? Mas é interessante. Cruzar as informações sempre é interessante. O problema é que a gente ainda está limitado, né, nisso aí. E tem a questão da confiabilidade das informações também. Por exemplo, se num presídio, os celulares lá, a maioria do celular é roubado. Tá no nome de outras pessoas. Né, a pessoa está utilizando. Então, uma pessoa que vai invadir um terreno, ela já tem uma má índole. Será que ela vai estar utilizando no nome dela? Vai pegar uma identidade falsa, muitas vezes? Então, é esse tipo de pessoa que a distribuidora tem que estar preparada para lidar. Com essa regulamentação nova da regulamentação 1000, se abriu espaço para o estelionato. Se abriu espaço para essas pessoas de má índole entrar lá na concessionária e quem vai pagar o pato vai ser o consumidor. Exato. Bueno. Muito obrigado pelo esclarecimento. Estou à disposição, irmão. Obrigado. Tá bem. Tem uma pergunta aqui do Ian. Se a concessionária poderia negar o fornecimento de energia por não atender a padrões de instalações. E eu vou emendar na pergunta dele, então, não é uma pergunta, é uma consideração. Eu acredito que sim, que a concessionária ela não instala se não atender os padrões.
Mas eu vejo assim que essa questão da instalação, ela depende também muito das condições, porque a condição atual, né, do nosso país, no sentido de que há muitas irregularidades, né, há muitos imóveis que não são regulares, e então eu acredito que eles buscaram talvez atender um pouco dessa questão de não fazer muitas exigências relativas aos imóveis, porque senão eles teriam, né, o público neste aspecto era muito grande, então era uma equação aí que é bem complexa, né, de como poder atender, né, esse pessoal. Então eu entendo dessa forma, né, só. Não, tu está corretíssimo, Sandro. A questão toda, eu já atendi casos aqui que o pessoal me pediu para fazer os capeão de terreno, onde a pessoa que estava lá anos e anos naquele terreno lá nem CPF tinha, né, não tinha documentação. Vou até contar esse caso aí, era uma mulher que tinha fugido, tá, do seu marido que batia nela. E o marido ficou com toda a documentação. Isso acontece muito no Nordeste. O marido retém a documentação toda da mulher e o bate nela e chega uma hora que a mulher não aguenta mais e foge, deixa toda a documentação para trás. Então ela entra num terreno, né, isso acontece muito lá, tem muitos terrenos nessa situação, começa a morar de favor nos fundos da casa de algum amigo, né, que acolhe ela, e fica sem documentação. Aí o que acontece? Esse amigo, muitas vezes, se muda, vai embora e deixa o terreno para a pessoa. Aí a pessoa quer uso capi, quer regularizar aquilo ali, não consegue, não tem documentos, tenta criar novos documentos, não consegue ir atrás e tem até medo de criar documentos para que não seja encontrada por aquele abusador, né? Então, é bem complexa essa situação. Essa legislação que permite o atendimento das pessoas, mesmo de forma, uma posse mesmo precária, uma posse informal, é muito importante também para atender essas pessoas, né? A gente não pode achar que essas pessoas não podem ser atendidas, né? Porque elas têm alguma falta de algum documento. Mas também é importante criar canais para conseguir identificar aquelas pessoas que não estão enquadradas nesse tipo de pessoa. Aquelas pessoas que são estelionatárias e querem tentar tirar algum tipo de vantagem, alguma coisa. Então, precisa ser criado mecanismos dentro da distribuidora que consiga identificar, separar o joio do trigo e blindar o consumidor e a própria distribuidora. Eu não sei se a pergunta do Ian ali era relativa ao padrão de entrada, ou padrão, digamos, até o ponto de entrega, ou até o ponto de conexão, ou ele estava se referindo a instalações internas. Uma questão importante, tu falaste em instalações internas, tá? Tem que atender o padrão, tá, Ian? Tem que atender o padrão de instalação. Quem vai pagar esse padrão de instalação aí, dependendo do caso da pessoa, pode conseguir uma verba aí estatal aí para fazer essa entrada de energia. Existem incentivos para isso, tá? Mas só que a parte interna da instalação, a distribuidora não pode entrar. Isso aí é um problema que aconteceu também justamente na geração fotovoltaica, onde o vistoriador ele entrava na residência da pessoa para avaliar lá o inversor, os disjuntores, a instalação interna da casa, e a partir dali ele reprovava a instalação. Não pode ser feito isso. Eu não me recordo o artigo agora de cabeça, mas tem um artigo no regulamento ali que fala justamente isso aí. A pessoa não pode fazer uma vistoria interna da casa, ele tem que se limitar ali na entrada de energia. Ele só vai poder entrar na casa se a entrada de energia estiver dentro do terreno da pessoa. Isso aí é o artigo 34 da resolução, que fala que é vedado a distribuidora vistoriar as instalações internas do consumidor e demais usuários. Aí tem exceto ali 2 itens, né? Instalações destinadas à conexão, instalação dos equipamentos de medição em situações específicas, conforme a regulação da ANEEL, ou se for indispensável a prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica. Isso aí, cara, é uma polêmica, porque eu já vi várias vertentes, digamos assim,
vários colegas engenheiros eletricistas querendo imputar à concessionária essa responsabilidade, né? Até da questão da segurança das instalações elétricas, NBR 5410, 5419 e outras. Eu acho bem complicado essa questão, né? Fica meio no limbo, porque que essa galera que defende que a concessionária deveria verificar a instalação interna? Tá dando um eco aqui, acho que tem microfone aberto aí de alguém. Onde é que eu estava? Se a concessionária, no mundo ideal, a concessionária iria lá olhar, tá um monte de gambiarra aí, tudo fora das normas, não vou ligar porque vai pegar fogo nessa casa ainda aí, né? E vocês vão querer me responsabilizar. Por outro lado, né, a instalação interna é de responsabilidade do consumidor. Imagina se a concessionária já... Tá, aí alguém vai alegar que contrate mais gente, que deu os pulos dela, né, que se vire. Mas imagina, a concessionária hoje já não tem fôlego para fazer as vistorias que ela tem que fazer, né? E aí imagina entrar em cada casa e ficar olhando se a tua instalação está de acordo com a norma. É que o pessoal, principalmente o da fotovoltaica, é meio revoltado com essa questão da concessionária não olhar a instalação, porque ela não vai lá verificar se a tua instalação fotovoltaica está de acordo, ela vai ver a potência do teu inversor, se está de acordo com o que tu homologou, e a quantidade de módulos, se está de acordo com aquela potência ali, se tem o intertravamento, aquelas questões de proteção ali, se o inversor é homologado pelo Inmetro, aquela coisa toda, mas ela não vai lá olhar como que foi feita aquela instalação, tecnicamente falando, né? Exatamente, não cabe a ela fazer essa avaliação. Sei que tem muita gente aí, muitos clientes aí, que acham que é atribuição da concessionária. Não, ela faz a homologação dos documentos, ele não faz análise dos documentos, é diferente. Ele faz uma aprovação, ali tem todos os documentos, tem a RT do engenheiro para responsabilizar, tem o projeto, tem os dados do inversor, quanto vai injetar na minha rede de distribuição, né? Mas a concessionária não é obrigada a fazer uma análise do projeto, comparar o projeto junto com a execução. Então, ela não pode fazer isso daí até entrar na casa do consumidor. Ele até fere normas constitucionais, né, em relação à intimidade. Se ele autorizar, tudo bem, pode entrar ali, mas a concessionária não tem que botar o bedelho, não tem que botar o bico ali na instalação. Quem tem que ser responsabilizado é o instalador e o projetista, né? Isso mais cedo ou mais tarde vai cair em pauta, inclusive em relação à forma de contratação. Muitos instaladores acham que estão prestando um serviço, na verdade não é uma prestação de serviço, e ele bota lá uma garantia de 1 ano. Na verdade, é um contrato de empreitada, e um contrato de empreitada previsto ali no Código Civil tem uma garantia obrigatória de 5 anos. Então, esse projeto vai estar lá na frente, vai dar um problema, o instalador, o projetista vai continuar responsável por qualquer problema que der nessa instalação. Claro, se não for um problema de manutenção do próprio cliente, né? E tem aquela questão do risco oculto, né, que é prevista no CDC também. O cliente é leigo, ele não tem obrigação de saber se aquela instalação foi feita adequadamente, de acordo com a norma, isso, aquilo, aquele outro, se a qualidade do inversor, a qualidade dos conectores, enfim, estava de acordo, né? Um belo dia pode dar problema e ele pode recorrer aí via judicial, se for o caso, enfim, né? Mas não é simplesmente o cara colocar lá, virar as costas e achar que não tem mais nada a ver com isso. Até porque, teoricamente, tem que ter uma RT de projeto e uma RT de execução, né? Jefferson, tu quer ver uma coisa que aconteceu um tempo atrás aí? Existiam alguns clientes que eles chegavam, tinha uma época que eu fazia projeto fotovoltaico também, agora eu já parei porque o preço caiu muito. Tinha uma época que eu fazia projeto fotovoltaico e alguns clientes chegavam para mim, mas eu não vou pagar 3, 5 mil reais aí se tem gente vendendo 800 pila no Mercado Livre. Engenheiro lá da não sei da onde. E logo depois eu comecei a me deparar com algumas notícias do Confé que estavam convidando alguns engenheiros, né, para prestar esclarecimentos como é que eles faziam um projeto tão distante assim do local de instalação. E aí nesse convite
que o CONFEA e os CREAs da região fizeram, eles constataram que muitos desses engenheiros já tinham falecido, estavam simplesmente utilizando o registro do CREA, habilitando no site, gerando ARTs dentro do site do CREA e vendendo ARTs no Mercado Livre. Mas quem é que optou por contratar, por esse tipo de contratação? Foi o cliente, foi o consumidor. Então, no caso, eu não vou conseguir responsabilizar a pessoa que já está morta. Então, o cliente, o consumidor que optou em fazer essa forma de contratação, vai assumir toda a responsabilidade caso dê algum problema. O Ian aqui, ele fez fez uma pergunta aqui, algumas concessionárias, elas entram para verificar os inversores. Realmente, isso aí estava acontecendo em algumas concessionárias, tá, Ian? Eu não sei qual região que tu é. Aqui em Porto Alegre, na antiga CE, nunca me aconteceu isso daí, mas nos comentários dos grupos aí que eu tenho aí de WhatsApp aí por todo o Brasil, aí, isso aí estava acontecendo em algumas concessionárias mesmo. Ela não pode, tá? A concessionária não pode adentrar no seu estabelecimento, na sua casa, tá? Ele tem que se restringir somente ali na entrada de energia, ok? Até contribuindo com essa questão aí, geralmente, né, a concessionária precisa entrar, né, ou gostaria de entrar em casos de fraude ou furto de energia, enfim, né, problemas que envolvam o TOI, termo de ocorrência e inspeção. E muitas delas têm um termo de consentimento que o consumidor assina, permitindo que ela entre na residência para fazer o levantamento dos equipamentos, fazer o levantamento de carga, né? Isso eu já peguei em processo judicial, esses documentos assinados aí. Sim, tem essa possibilidade. Se o cliente autorizar a entrada ali, tudo bem, aí não tem problema nenhum. Mas ele não é obrigado a deixar que a concessionária, a distribuidora, entre ali na sua residência, no seu estabelecimento comercial. Não sei se eu vou estar cortando alguém, posso fazer um comentário só acerca dessa questão aí? Claro. Não, só, na verdade, para mim até é novidade, porque até então eu tinha entendimento de que a concessionária entrava no local para ver e testar o antilhamento do gerador solar. Então, ela não pode ou não tem obrigatoriedade de fazer essa verificação? Muito bem colocada essa pergunta, Thiago. Quando é feita a homologação, dentro do datasheet que é entregue ali, o certificado ali do inversor, tem que estar constado ali o sistema de proteção anti-ilhamento. Tá? Então, é a partir daí que a concessionária acredita, entre aspas, né, que o inversor que está lá ele vai funcionar. Ele não pode vistoriar e testar, tá? A não ser que a pessoa autorize a entrada ali e fazer o teste, mas ele não, a princípio, ele não tem que fazer isso. Tiago, qual é a tua região? Só para mim anotar aqui. É Porto Alegre também? Qual concessionária? Porto Alegre? Sim. O pessoal estava entrando? Na verdade, é assim, ó, até onde eu entendo, até onde eu entendia, até é novidade tu me falar isso, porque para mim fazia parte da vistoria entrar, verificar o teste de anti-ilhamento e verificar se o gerador desligou no momento que faltou energia da rua. Não tem esse teste, tá, Thiago? Se o cliente autorizar de fazer o teste ali na presença deles, ele pode fazer. Mas a concessionária, ela acredita nos registros ali que foi entregue na homologação, tanto em função do certificado do inversor, quanto ao datasheet ali, onde vai apresentar o sistema de proteção anti-ilhamento. Uhum. Eu tinha esse entendimento. Não pode exigir fazer esse teste ali na hora. Uhum. Se o cliente se dispor, bem, faz o teste. Sobre esse assunto, queria fazer uma contribuição. Aqui no Rio de Janeiro, a Light entra para verificar os medidores. Eu concordo plenamente que deveria ser sim, porque o cara homologa 50, mas ele instala 150. Aí a rede pode não suportar, vai pegar fogo na rede.
E aí, como é que a concessionária vai se responsabilizar por isso, entendeu? Pode causar um dano muito pior. E nesse caso do antilhamento aí, eu nem estava pensando muito nisso, mas também concordaria que fosse certo fazer esse teste. Vai que o inversor veio com algum defeito de fábrica e o antilhamento não está funcionando por alguma coisa que aconteceu aí no meio do caminho, porque o antilhamento foi feito para salvar a vida de operador que vai ir na rede, né, e consertar ela e não tomar uma descarga de volta do sistema solar. Perfeito, aí a tua colocação é muito bem posta aí. Lá no início, qual foi a providência que a concessionária tomou? Aquela obrigatoriedade de colocar a plaquinha lá na entrada. Para caso o pessoal fosse fazer uma manutenção ali na rede externa ali, verificasse na região, tem algum gerador ali, então ela já toma as providências ali, faz o aterramento, faz os testes ali de tensão. Mas tu concorda comigo, se é obrigatório o antilhamento e a pessoa não cumpriu esse critério, colocou um inversor lá sem certificado nacional, sem validade perante o Inmetro ou alguma instituição internacional, forneceu documentação inválida, né, junto à concessionária, e aconteceu algum problema, a responsabilidade vai cair em cima do engenheiro e do cliente ali da concessionária. Eles vão ter que responder por isso, tá? Até por falsidade ali dos documentos, inclusive. Entendi. Mas e no caso que entregou tudo certo e tinha um Inmetro, mas, sei lá, alguma coisa aconteceu e deu um defeito de fábrica, por exemplo, e o inversor não funcionou o que deveria funcionar? Não teve erro nenhum na homologação e na instalação perante a homologação? Isso aí pode acontecer com qualquer elemento elétrico ali da instalação. Então, aí vai ter que acionar o fabricante lá e o fabricante vai ter que ressarcir aí o consumidor, a distribuidora aí, por falha no seu equipamento. Se lá no datasheet diz que tinha um antilhamento, e o antilhamento não funcionou, estando dentro da garantia, inclusive com os outros elementos também, né, de DSP, disjuntor, etc., né, estando ali dentro dos padrões técnicos ali, obedecendo todas as normas técnicas direitinho da instalação ali, e não funcionar, quem vai ter que responder aí é o fabricante aí, e talvez o instalador, dependendo da execução. Eu Boa entendo. noite. Vai. Desculpa incomodar, só queria tirar uma dúvida em relação a entrar ou não entrar para fazer a vistoria do equipamento. E a questão é se tu homologa um equipamento, vamos dizer que é de 10, qual é a garantia que tu vai ter que lá dentro da casa do cliente vai ter realmente um inversor de 10, ele não vai botar um de maior potência? Pois é, isso que foi comentado há pouco, e eu ia complementar, que técnica a gente sabe que tem essas questões de privacidade e tudo mais, vai estar entrando na residência de alguém, ou daí vai saber se o cara instalou lá no quarto inversor, não sei aonde, né? Enfim, tem louco para tudo. Daqui a pouco o inversor está lá no banheiro da residência, enfim, ou que seja na sala, não importa, no corredor, está entrando numa propriedade da pessoa. Mas, tecnicamente falando, eu acho muito necessária essa conferência, tanto de potência quanto principalmente testar o antilhamento, aquela coisa toda, verificar se realmente o inversor que está lá é homologado pelo Inmetro, tem as funções que deveria ter, por mais que tenha documento de responsabilidade técnica atestando isso, né? Então, é uma questão complicada. Eu até me lembrei de um caso agora, pessoal. Tinha um cara na internet, o pessoal me mandava o vídeo. O cara, ele fez um sistema com no-break, alguma coisa assim, que quando faltava luz, aquele no-break entrava e continuava gerando tensão, e aí o inversor não caía no antilhamento. Então ele conseguia utilizar as baterias do inversor, ele fez uma maçaroca lá, e claro, existe o risco, tá? Existe o risco de, provavelmente der problema se tirar isso da internet, existe o risco dessa energia for para fora, para a rede de distribuição. Mas, se eu não me engano, existe dentro da norma uma autorização para fazer algum tipo disso aí, desde que seja desligado da rede externa. Então, dentro da tua casa, tu pode fazer algum outro tipo de gambiarra, desde que seja
desconectado da distribuidora. Tem algum cantinho, não me recordo agora, se eu posso pesquisar depois até passar para o grupo mais adiante. Ou seja, a distribuidora lava as mãos. Ela sai, o que tu quiser fazer da tua casa, as gambiarras, é responsabilidade tua. Pessoal, o papo tá bom, mas o nosso tempo tá se esgotando. Ficou boa parte aí do artigo que o Solon escreveu, sem dar tempo da gente passar por eles, né? Quem dirá discutir. Ainda teria mais um artigo do Sandro e mais um artigo meu. Faz mais uma. Oi? Faz mais uma. Não, pois é, até foi bom tu colocar isso aí, né? Aí que a parte, a ideia do público, vamos dizer assim, né? Entre aspas, e não de mim. Mas a gente estava pensando em, digamos assim, encerrar oficialmente hoje o workshop, né? Até porque o que foi prometido eram 4 sessões. Então, o pessoal, muitos travaram a sua agenda, né? Para terminar hoje. Tipo, a semana que vem o cara tá com outros compromissos e tal. Mas a ideia seria colocar aí para o grupo e depois até podemos continuar a discussão lá no grupo do WhatsApp. Tem muita gente que está lá no WhatsApp e não está aqui hoje. A gente pode fazer uma espécie de sessão extra workshop, uma mesa redonda, sei lá. Encerra oficialmente o workshop hoje, amanhã ou sei lá quando. Gostaria de agradecer, Jefferson e o Sandro, pessoal, tudo aí pela oportunidade, né? Uma oportunidade de compartilhar conhecimento, né? A gente aprender uns com os outros, né? Principalmente aquele pessoal que está na prática ali, né? Que está periciando, que está trabalhando na prática. Então, a gente acaba compartilhando um conhecimento mais sólido, né? Mais prático, não só teórico, né? Dentro que aquele que vem da faculdade, muitas vezes, precário, né? Então, a gente consegue consolidar esse conhecimento através desses eventos. Então, só tenho a agradecer. Espero que tenha novas edições aí e vamos trabalhar um pouquinho mais isso daí. Eu acho que dá para evoluir mais isso daí, inclusive para os outros estados, né? Acho que a gente dá para fazer, se juntar aí e fazer uma coisa bem mais poderosa, né? Dentro do país inteiro, né? Vamos trabalhar mais isso daí. Tem meu apoio aí. Se precisar, Jefferson, Sandro aí, é só entrar em contato comigo. Um abraço. Eu que agradeço aí a tua participação e a participação de todos que estão aqui ou que passaram pela sala desde a primeira sessão, porque sem o público não tinha workshop, né, cara? Vocês que trouxeram as discussões, a gente só acendeu o foguinho ali, né? Mas quem botou a gasolina foi o pessoal, né? Então,